Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café com Fia. Sou Andrés Costa e hoje eu converso com o Rodolfo Serra, que é da equipe do Brio Investimentos e também da equipe do BIM 11. Vamos conversar a respeito do mercado, vamos aí falar a respeito do fundo e desse segmento, né, de hedge funds. Seja muito bem-vindo, gostaria que você se apresentasse melhor, Rodolfo, para nós, para quem ainda não te conhece, e também apresentar a gestora, né, Brio Investimentos. Muito obrigado, Andréa, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer participar do seu podcast, boa tarde a todos que estão assistindo ou ouvindo. Bom, eu sou Rodolfo Serra, eu sou sócio fundador da Brio Investimentos. A Brio Investimentos é uma gestora focada no mercado imobiliário, nós só fazemos investimentos em ativos com lastro imobiliário. Estamos indo para o nosso 11º aniversário, ela foi fundada em setembro de 2012, e é uma gestora que tradicionalmente trabalha num segmento voltado mais para o investidor profissional. Então, a gente tem 5, 6 fundos, todos voltados para esse público de investidores profissionais, e justamente nós criamos o Brio Multiestratégia em 2011, que é o famoso, o nosso xodózinho aqui, o BIM 11, justamente para poder dar acesso ao investidor de varejo às nossas teses que a gente, há 10 anos, né, nós desenvolvemos e empacotamos para esse mercado mais institucionalizado, tá? Então, foi assim que tivemos essa ideia de levantar recursos na Bolsa para o varejo com o Brio Multiestratégia. Maravilha. E como é que é você ter um fundo mais voltado para o institucional e para o varejo? Como que é a diferenciação? Até para o pessoal entender, né, como é que é a sistemática, como é que funciona essas questões aí a respeito dos fundos. Na verdade, nós até o primeiro fundo que nós levantamos, ele era um FIP, não era nem um FII, tá? Um fundo de investimento de participações, que voltado naquela época fazia mais sentido, né, em 2012. A gente usa a estrutura dos FIIs para os nossos investidores institucionais, esses investidores profissionais, muito mais pelos benefícios fiscais do que a necessidade de estar realmente num FII, tá? Então, esses fundos, eles são fundos que não tem negociação, né? Uma vez ou outra tem uma outra cota, né? O investidor, ele entra, não é para oferir rendimento mês a mês, na maior parte deles, tá? Eu vou chegar lá. E são fundos de prazo específico. Então, o investidor, ele investe, recebe o capital de volta e encerramos o fundo. É diferente do BIM e desses fundos de varejo que são evergreen, estão sempre sendo reciclados. Basicamente, nós hoje temos 2 produtos principais dentro da Brio. A gente tem, dentro desse segmento para investidores institucionais, a gente tem os fundos de permuta, tá, que são produtos mais parecidos com equity de desenvolvimento, com investimento no desenvolvimento, e basicamente o que a gente faz nesses fundos, a gente foca em projetos residenciais de alto padrão na cidade de São Paulo, nos quais o fundo compra o terreno e no mesmo ato já permuta com uma incorporadora. Nós temos parceria com mais ou menos umas 15 a 20 incorporadoras, temos mais de 30 projetos, essa incorporadora faz todo o desenvolvimento do projeto imobiliário, e nós não somos sócios, nós somos simplesmente credores, porque a gente entregou um terreno e vai ser pago pelo terreno com a receita, parte da receita da venda desses imóveis. Então, nós não corremos risco de obra, nós temos uma série de garantias, inclusive um seguro que chama Seguro Garantia Imobiliária, que se a incorporadora, por alguma razão,
não entregar o que nos prometeu, né, que é parte dessas receitas, a seguradora nos indeniza. Então, esse é o nosso produto, que eu diria que é o carro-chefe hoje da Bioinvestimento. A gente tem mais ou menos 650 milhões de reais entre projetos investidos e dinheiro captado e em processo de investimento, tá? Esse é um produto que a gente se especializou e é muito reconhecido nesse mercado, tanto no imobiliário, né, junto às incorporadoras, como no nosso público aí de investidores mais institucionalizados. Nós temos os CRIs, né, que também a gente foca no segmento residencial. Não somos tão restritivos contra a geografia e padrão do empreendimento como nós somos na permuta. Na permuta a gente é realmente muito criterioso, tá? Só São Paulo, só os melhores bairros e só classe A. Nos CRIs a gente financia também projetos de desenvolvimento residenciais, mas com uma pegada geográfica um pouco maior. Na Grande São Paulo está a maioria dos nossos projetos. E o padrão é mais classe média e também um pouco de classe alta. E com esses dois produtos, né, a gente tem aí uma condição de crescer o nosso pipeline de projetos, e a ideia do BIM foi justamente, principalmente na permuta, onde ele não teria condição de fazer, o veículo, né, de varejo não teria condição de fazer sozinho, né, porque são investimentos que a gente chama de J-curve, né, que são investimentos que se coloca o dinheiro e tem que esperar um prazo de maturação para ter o retorno desse dinheiro. Então, um veículo de varejo que tem a necessidade do dividend yield não conseguiria fazer isso sozinho. E o BIM, ele tem condições de pegar um pedacinho desses investimentos pequenos, pegando carona, literalmente, nesses fundos voltados para os investidores institucionalizados, e isso dá uma pimentinha de tempos em tempos, e essa pimentinha tende a crescer, né, tende a se tornar recorrente, porque você tem vintages, né, você tem ciclos de investimentos, né, que conforme o fundo vai crescendo, elas vão se tornando mais recorrentes, que dá um diferencial de resultado, né, no dividend yield do fundo. Por outro lado, a gente também tem essa capacidade de originação dos CRIs, e aí sim, apesar dos nossos CRIs eles serem por chamadas de capital, é uma velocidade um pouco mais rápida, né? Quer dizer, a gente quando financia um empreendimento, como eu quis dizer com chamada de capital, vamos supor que o financiamento seja de 30 milhões, tá? Ou de 15 milhões, sei lá, qualquer número. A gente não desembolsa os 15 milhões de uma vez, a gente vai desembolsando conforme o ritmo da obra, até para proteger os nossos investidores do risco, né? Se as coisas não estão indo bem, a gente para e não continua colocando dinheiro num projeto que está, vamos dizer assim, em estresse ou alguma coisa parecida. Então, a alocação é um pouco mais devagar, mas a nossa capacidade de geração de pipeline é muito grande. Então, sobra espaço, tanto para esses fundos mais voltados para os investidores institucionais, e como para o BIM. E, assim, de verdade, a nossa meta de longo prazo é que a maioria desses CRIs fiquem dentro do BIM, tá? Esse é o nosso objetivo. E com esses dois produtos, que são produtos que a gente faz estrutura, faz toda a diligência e controla durante todo o ciclo do projeto aqui dentro de casa, a gente tem condição de dar uma relação risco-retorno muito interessante para o investidor. Esse foi o objetivo que a gente teve quando criou o BIM 11. Maravilha. Então, essa é a tese dele e essa é a estratégia. Mas ele não investe só em permutas e os CRIs, né? Ele investe em outras classes de ativos também. Como é que é composto ali a estratégia, como que fica para cada um, né? Qual que é o maior foco, qual que é o maior, vamos dizer assim, a estratégia é mais voltada para esse, mas tem os outros ali que acabam compondo e também auxiliando ali para trazer esse resultado para os cotistas, né?
assim, dos fundos de multi-estratégia, né, os hedge funds imobiliários, tem uma parcela deles que investe, inclusive, em ações. A gente preferiu focar muito no CRI, tá? A gente tem cotas de FII, e na sua maioria são FIIs que também tem CRIs dentro, e nas nossas permutas imobiliárias. A gente tem muita estrada, muita pista para crescer com essas teses. Hoje o fundo tem mais ou menos 70%, um pouquinho menos, em CRIs, dos quais uma boa parte CRI que a gente comprou no mercado, né, não foram estruturados por nós, tá? São CRIs mais high yields, e fizeram parte da estratégia inicial do BIME. Quando a gente captou, a gente alocou uma parte do montante captado nesses CRIs como uma maneira de ter uma boa relação risco-retorno, mas sem correr muito risco, enquanto a gente fazia a migração aí para os CRIs estruturados pela casa. Tá? Essa foi a estratégia inicial. Então, a gente tem, como disse, 70% mais ou menos em CRIs, 50% do nosso PL é em CRIs, hoje está em CRIs high grades. A gente tem daí depois mais ou menos 23% em cotas de FII e o restante em permutas, dá uns 7%. Agora, deixa eu fazer uma ressalva. Cotas de FIIs, a gente tem 2 FIIs que são nossos próprios, são esses FIIs que eu comentei que são voltados para o investidor institucional e que fazem permuta. Então, assim, separando por tese, a gente tem mais ou menos 14% em permuta, 70% em CRIs, alguma coisa em caixa aí, e o remanescente em cotas de FII. E o que o levou, né, apesar de toda essa possibilidade, né, de você poder investir em outras classes de ativos, por que não ações? O que não brilhou os olhos para também trazer ali, né, empresas que estejam relacionadas ao imobiliário, né, e que possa compor ali a carteira do hedge fund? Perfeito. Eu acho que assim, essa resposta ela poderia ser complexa, mas eu vou tentar simplificar dizendo no seguinte: nós somos investidores muito fundamentalistas. E como investidor fundamentalista, a gente gosta de colocar nosso dinheiro onde a gente conheça muito bem os riscos e retornos. Entre comprar a ação de uma incorporadora ou eventualmente investir num projeto diretamente, onde a gente conhece todos os riscos, a gente consegue analisar o mercado, a gente prefere fazer dessa forma, e a gente consegue controlar e acompanhar a gestão do projeto, né, desde a aquisição até a entrega, repasse, etc., do que pegar carona e torcer para que a XYZSA faça tudo correto, com obras muitas vezes em várias praças que a gente não conhece direito. E o mercado imobiliário é uma coisa, é um clichê, né? Todo mundo fala isso, mas é muito verdade, é muito local. Tá? Por isso a gente tem, inclusive, esse foco geográfico. Hoje a gente está 100% no estado de São Paulo e majoritariamente na grande São Paulo. Tá? Maravilha. E como você trabalha com essa estratégia, como é que está o mercado imobiliário em São Paulo? Quais são as perspectivas que você, enquanto gestor, enquanto CEO da Abril Investimentos, tem percebido, né? Esse ano que aconteceu alguns movimentos no Brasil como um todo, né? Essa questão também da taxa de juros está ali com essa perspectiva de que comece a queda. Para o desenvolvimento, né, com a queda da taxa de juros, é favorável, é interessante, né, porque começa-se, né, os produtos ficarem mais atrativos, mas como é que você, enquanto gestão, enquanto CEO, tem percebido e o que você tem visto de perspectiva aí a respeito? É uma ótima pergunta, André. Desde meados do ano passado, aliás, quando começou a escalada da taxa básica de juros,
o mercado imobiliário é muito correlacionado a juros. Então, quando o juro sobe, o mercado sente em todas as pontas, né? Na ponta da venda, né? Porque o cliente, e é engraçado que, na verdade, né, se você está comprando um apartamento na planta hoje e ainda tem 2 anos de obra, você não devia se preocupar muito quanto que é a taxa de juros spot, né, de hoje, mas e sim do que vai acontecer daqui a 2 anos. Obviamente que é uma decisão muito difícil, né, de entender o que vai acontecer e tal, mas é muito mais importante você tentar ter essa visão de longo prazo, porque você vai fazer o repasse lá na frente, é isso que importa, né, quanto que vai estar a taxa de juros lá na frente. Mas, de qualquer forma, a taxa de juros spot é uma referência que, em todo mundo, inclusive em mim, tem um impacto na decisão de se fazer a compra do imóvel agora ou não. Então, esse é um problema, e você tem um problema do custo de financiamento da produção também, né, acaba sendo afetado. Então, o mercado viveu momentos bastante difíceis por conta disso, né, a inflação, que bem ou mal corrói o poder de compra e a pessoa passa a ter aquela sensação que não tem mais poupança, não tem mais condição de comprometer parte da renda para comprar um imóvel. Aí você teve o problema das eleições, que sempre, independente de candidato A, B, C, sempre traz instabilidade. Particularmente, depois a gente teve Copa do Mundo e férias. Então, tudo isso somado deixou o mercado imobiliário muito de lado esses primeiros meses aí, os últimos meses do ano passado e os primeiros meses desse ano. As coisas começaram as nuvens começaram a clarear agora, tá? Eu diria que dos 2 meses para cá, as coisas começaram a melhorar, né? De novo, só de ter a perspectiva de que os juros vão cair, eu acho que isso já é um consenso, né? O pessoal agora fica debatendo mais quando, se é a partir de agosto ou mais para o final do ano, mas só isso ajuda demais. Você tem a questão da inflação cedendo, que também é muito importante, e você tem um governo que, meio mal, está fazendo sua lição de casa, né, em relação ao arcabouço fiscal. Agora vem uma reforma importante aí. Tudo isso mostra que o Brasil tende a ter um pouco de estabilidade macroeconômica, que é sempre bom para o setor imobiliário. Então, assim, a gente está vendo já uma reação boa no altíssimo padrão, tá? Principalmente nos projetos diferenciados. A gente tem por exemplo, numa esquina no Jardins, que é quase que replicável, e nosso estoque a gente já vendeu 60% antes mesmo de começar a obra. Isso para os dias de hoje, esse é um sucesso absoluto. E na classe média, a classe média, né, ela é sempre a que paga o preço, né, quando você tem essa combinação de inflação com subida de juros, porque o comprador da classe média efetivamente precisa financiar, né? O da classe alta, no nosso caso aqui, por exemplo, eu diria que 80%, 90% não financiam, eles pagam, eles realmente quitam, mas quitam com poupança própria, não pegam o financiamento de banco para quitar lá nas chaves, né? E o cidadão da classe média, ele precisa financiar, e a pessoa que está presa no salário, e o salário não reajusta conforme a inflação, então ele sofre dos 2 maus, né? Da perda de poder de compra agora e da questão de correr o risco de pagar um financiamento muito caro. Mas a gente também está vendo mais lentamente uma recuperação. Mas eu acredito que o segundo semestre vai ser um semestre mais de recuperação. O portfólio, a gente falou um pouquinho do portfólio, mas fala um pouquinho do mercado de hedge funds, né, que vocês, né, do BIM11 estão inseridos, né? Como é que você tem visto esse mercado, né? Esse crescimento? Como é que você está vendo as movimentações? Como é que você tem visto aí? Olha, eu sou entusiasta. Eu acho que ele é o futuro do mercado de fundos imobiliários. De verdade, eu acompanhei a história do surgimento desde o começo, né? Eu já estava no mercado imobiliário quando a legislação foi criada lá nos anos 1994, 93,
E a gente viu, né, primeiro que saíram os fundos que eram monoativos. Então era o Shopping Pátio Higienópolis, tinha o Hospital da Criança, tinha o prédio da Cirela na Faria Lima, na Faria Lima, na Juscelino Kubitschek. E aí, assim, a questão de ser monoativo, monotemático, né, você tem cotas no fundo que é dono de um prédio na esquina X. O teu risco é muito grande, né? Quer dizer, a concentração, né? Se por acaso acontece qualquer coisa, sei lá, qualquer mudança de qualidade do entorno do ativo, você pode perder muito dinheiro. E aí, depois a gente foi migrando para fundos que eram monotemáticos, mas multiativos, né? Laje, shopping center e tal. De novo, você também tem uma concentração. Por exemplo, quem estava muito alocado em lajes corporativas em 2019, veio a pandemia, certamente sofreu, né? E eu acho que, assim, o mercado ele é muito sofisticado, ele é inteligente. Então, a gente acabou criando um produto em que o gestor, que é um profissional que vive, que fica lendo, estudando, conversando, fazendo benchmark o dia inteiro, ele consegue antecipar tendências que o investidor na pessoa física, quando ele vai criar um portfólio, ele não vai ter o mesmo nível de informação, a mesma agilidade para fazer. É possível, mas o investidor imobiliário tem que ser um investidor imobiliário quase que profissional, fazer isso da vida dele. O hedge fund veio para resolver esse problema, quer dizer, com o hedge fund a gente consegue migrar de posições conforme os cenários macroeconômicos vão mudando, a gente consegue aproveitar oportunidades dependendo do ciclo imobiliário da classe de ativo, e eu acho que é isso que é interessante e é isso que a maioria dos investidores imobiliários querem. Eles não querem se preocupar em, minha carteira agora eu estou com muito shopping, não sei o que e tal. Esse giro entre fundos e tal, às vezes custa caro. E no hedge fund a gente consegue fazer isso de uma forma mais eficiente e do ponto de vista de timing e de rentabilidade. Até quando começou a surgir, né, esse novo segmento, né, de hedge funds no mercado de fundos imobiliários, muitos até acreditavam que, ou alguns devem ainda acreditar, que ele era digamos, um substituto dos FOFs. Você acredita nessa tese ou não? Eu acho que sim, tá? Eu acho que tudo que o FOF faz, os hedge funds podem fazer e podem fazer um pouquinho mais. Então, eu acredito que a gente vai ter um crescimento muito grande desse setor, né? Em poucos anos a gente já tem, se não me engano, 17 fundos com essa tese entre fundos na B3, CETIP, captações que estão acontecendo. Então, eu sou muito entusiasta. Eu acredito bastante que vai dominar uma boa parte do segmento. Obviamente, eu acredito que ainda vão ter os puros sangue para fazer papel, para fazer tijolo, porque tem gente que gosta. Eu acho até que talvez dentro de uma estratégia de longo prazo, você ter tijolo é uma coisa interessante, mas eu acho que o FII ele combinou como a sofisticação que o mercado de fundos imobiliários buscava e precisava. Ou seja, ele consegue um pouquinho além, né, do que os tradicionais conseguem, né? Exatamente. Então, isso que diferencia ele, né, Rodolfo? Exatamente. Só que nos últimos meses, né, tem tido uma oscilação em rendimento e até essa questão que eu quero trazer em relação à queda nos rendimentos me veio em inbox, né? E eu gostaria de perguntar diretamente na fonte, né? O que houve com o fundo que ele distribuiu, né? Mas houve essa queda. O que aconteceu? Foi algum movimento, uma questão de ciclo econômico? O que pode se atribuir a essa questão? Assim, eu vou começar fazendo um disclaimer, né? O rendimento, na verdade,
o que deveria ser considerado é rentabilidade descontada da inflação. Só que o mercado vê tudo junto, e esse é um problema. A gente teve, a nossa carteira ela é mais ou menos defasada em 2 meses, tá? Então, pelos CRIs que a gente está alocado, quando você tem o IPCA, sei lá, de 1% aqui, você vai sentir isso no dividend yield de 2 meses depois, tá? Então, como todo mundo que estava naquela época alocado em papéis IPCA+, a gente teve o problema da deflação, o que, aliás, nos pegou, e não estou dizendo nos pegou nós Bril, mas nós mercado, meio de surpresa, porque foi uma deflação produzida na canetada, né? O Brasil não é um país que costuma ter deflação. Então, assim, no começo do ano de 2022, ninguém imaginava que a gente pudesse viver um cenário de deflação, e vivemos. E isso acarretou em IPCA negativo, que deu esse impacto. Aí nossa rentabilidade ficou basicamente o dividend yield real, né, que é aquela rentabilidade desconsiderando a inflação. Como eu disse, a gente tem uma boa alocação em papéis high grades, que são papéis com menor risco, portanto, com um cupom também menor. E o que aconteceu foi simplesmente que a gente parou de distribuir o IPCA e isso refletiu no dividend yield. A gente chegou a ter mês aí que a gente distribuiu 4 centavos por cota. Depois a gente recuperou, tá? Hoje a gente está distribuindo 9 centavos já faz alguns meses. Falando em CRIs, você comentou que vocês também estão originando, né, os CRIs. Eles compõem a carteira também ou não? Como é que vocês pretendem fazer essa questão de alocação ali? Boa pergunta, né? Aliás, obrigado pela oportunidade de esclarecer isso. Nesse contexto de subida muito rápida de juros, e como eu disse, a gente estrutura os nossos CRIs, eles são chamados de capital. Então, não é que a gente tenha aqui um CRI e no dia seguinte investe 30 milhões, né? No primeiro mês é 1, depois no segundo mês são 2, 5, e assim vai por diante. Então, a nossa velocidade de alocação, nesse começo de fundo principalmente, é um pouco mais lenta. E a gente foi pego no contrapé aí no sentido de que o juros subiu. A gente tem um monte de papéis high grade que, fazendo parênteses aqui, foi uma ótima coisa do ponto de vista de enfrentar um momento mais turbulento, aí, principalmente no começo do ano, com Americanas, com essa crise que teve no crédito, né? Você quer estar em papéis protegidos, né? Então a gente ficou com esses papéis e tivemos que parar de fazer esse giro de carteira para entrar nos nossos próprios CRIs, porque para sair, como a precificação, o valor de face desses CRIs com a subida de juros caiu, a gente teria perda e não quisemos fazer isso com o patrimônio líquido do nosso fundo. Então a gente está administrando e temos boas notícias, provavelmente no relatório do mês que vem a gente já vai poder divulgar, que a gente começou a destravar e fazer esse giro de carteira, e estamos muito confiantes que isso vai se acelerar, principalmente porque o cenário macro está ficando mais benigno, vamos dizer assim. Maravilha. E também me surgiu uma outra questão, né? A questão de emissões, né? Porque nos últimos meses ficou uma coisa, né, sem essa questão de que os juros futuros, de fato, vai começar a cair, e ele tem uma relação muito direta com os fundos imobiliários, não só o de curto prazo, ou o spot, como você colocou, mas o de longo prazo, né, principalmente nos fundos de tijolos, né? E abriu essa janela de oportunidades, e os fundos estão começando a vir com uma emissão atrás da outra ali. O Bril tem essa perspectiva também de vir emitir ou não? Como é que você está vendo essa janela de oportunidades? Ou ainda não surgiu? Não, nós estamos sempre de olho, assim, é nossa obrigação, mas a gente sempre quer fazer da maneira correta, tá? Então, a gente tem
uma lição de casa para ser feita, mas eu acredito que ainda esse ano, se Deus quiser, a gente precisa crescer o fundo, tá? A gente captou no final de 2021, entre aquela época que o Paulo Guedes estava falando de taxar dividendos de fundo, e aí o Bolsonaro falando que o teto de gastos também não ia ser cumprido e tal. Então, um ambiente muito ruim, né? E a gente conseguiu captar, acredito que muito mais porque a tese fazia muito sentido do que efetivamente do que o momento tem ajudado, tá? A gente sabe que colegas que estavam para sair com emissão também na mesma época desistiram porque realmente não tinha clima nenhum. E a gente conseguiu captar. E a gente precisa crescer esse fundo, e vamos crescer esse fundo. Se Deus quiser, ainda esse ano a gente vai ter boas notícias nesse sentido. Estamos trabalhando dioturnamente para isso. E crescimento, Rodolfo, me lembra uma outra questão, né? Porque, só explicando para os nossos ouvintes, ou quem estará assistindo aí o episódio do podcast no YouTube. O que acontece, né, Rodolfo? O fundo imobiliário ele só pode crescer através da emissão, né? Ou através de você fazer uma alavancagem ali no fundo, através, né, da composição de um CRI. Como é que você tem visto esse mercado? Vocês que são originadores de CRI, como é que também vocês têm visto essa questão de alavancagem em fundos imobiliários e esse crescimento aí em relação no mercado, né, de fundos imobiliários, né? Assim, a alavancagem em fundos imobiliários eu vejo exatamente como alavancagem em qualquer tipo de negócio. Num projeto imobiliário, numa empresa de autopeça, qualquer tipo de coisa. Ela tem que fazer sentido do ponto de vista de eficiência da estrutura de capital. Quer dizer, se você tem uma alavancagem em que você consegue angariar recursos e aplicar numa TIR, ou num dividendo maior do que aquilo que você está tomando, ok. Sempre você aumenta um pouco o seu nível de risco, né? A gente aqui considera, eventualmente, fazer isso, mas desde que seja num ajuste aí de risco-retorno que faça sentido para a gente, tá? Por enquanto, ainda não conseguimos achar esse sweet spot aí, esse lugar que faça sentido a gente pensar em alavancar o BIM. Ou seja, é muito mais interessante, né, vir via emissão do que fazer essa alavancagem. O crescimento do fundo, né? Eu acredito que hoje, né, principalmente ainda no patamar de juros que a gente está, aliás, eu acredito não, eu não tenho dúvida que hoje faz mais sentido para a gente por esse caminho, tá? Até porque a gente tem um pipeline aqui muito consistente de CRIs, né? Os nossos projetos, eles demoram, tanto das duas linhas, tá? Das permutas e dos CRIs, eles demoram meses, às vezes anos, para ficarem prontos, né? Então, não é que uma coisa que a gente começou a fazer justamente quando o BIM nasceu, não. Tem coisas que a gente já está maturando faz tempo. Eu vou dar um exemplo na permuta, esse terreno que eu falei, numa esquina nos Jardins, que a gente já vendeu 60%, né, que eu comentei um pouquinho antes. A gente demorou uns 4 anos entre o primeiro contato com os terrenistas e efetivamente fechar o negócio. Então a gente tem assim, um pipeline de coisas que estão maturando e a gente tem capacidade de fazer bastante investimento, tanto em CRI quanto em permuta, mas no caso específico do BIM é principalmente em CRI, né, que a gente consegue dar o dividend yield já no mês seguinte à alocação. Então, por conta disso, eu acredito que a gente deva caminhar mesmo por uma emissão. E o benchmark do fundo, né? Qual que é o benchmark do fundo e a escolha dele, o porquê ser essa? O benchmark é IPCA mais 5%, tá? Ao ano. E a escolha foi justamente porque a gente quis ter um critério bastante simples e fácil do investidor entender, e a gente já tinha toda uma política, né, de benchmarks para os nossos fundos institucionalizados. A gente usou algo muito parecido, tá? Maravilha.
E agora vem aquele momento, o marketing do fundo, que eu gosto de perguntar para o gestor, que é por que investir no BIM11? Qual é o destaque dele frente ao mercado e por que ele se torna tão interessante? Toda vez que me fazem essa pergunta, mesmo sendo aquela conversa de bar entre amigos, sabe? Que o amigo fala, pô, vem lá teu fundo, por que você acha que eu devo investir? Eu começo a dizer o seguinte, Abril é uma casa de gente do mercado imobiliário que está fazendo o mercado de capitais. E acho que essa é a primeira diferença significativa. Tá? A gente gosta, eu pessoalmente, eu comecei minha carreira em meados dos anos 90, fiquei 7 anos numa incorporadora, fazendo tudo, desde compra de terreno, lançamento, prédios residenciais, prédios comerciais, entrega, fiz de tudo. Fui fazer uma especialização nos Estados Unidos, um MBA, com foco em real estate, ganhei uma bolsa da Fundação Estudar e voltei trabalhando para o grupo, fiquei na São Carlos 2 anos e pouco, 3 anos antes de fundar a BIL, e na São Carlos também fiz investimentos em lajes corporativas, em galpões, fiz estudos de vários outros setores, e logo depois o Vitor, que é meu sócio e meu irmão, que teve uma carreira muito parecida com isso tudo que eu falei, também passou por incorporadora, passou por banco onde ele cuidou de todas as empresas de real estate do mercado brasileiro, por esse banco, e também por uma gestora americana de private equity para o mercado imobiliário. Então, assim, a gente tem um DNA imobiliário, e por isso a gente sabe auditar tudo que aparece para a gente e fazer uma prospecção. Para você ter uma ideia, a gente é a única gestora que faz parte de um clube de incorporadoras do Secov, do Sindicato dos Incorporadores de São Paulo. De tão entrinchado no segmento no mercado imobiliário a gente está. Então, a gente tem essa capacidade de saber auditar, de saber... e de verdade, vou fazer um parênteses, eu já vi, principalmente gestoras internacionais, quando eu fazer negócio no Brasil, eles sentam no incorporador e falam assim, o que você quer mostrar para mim? E aí o incorporador, obviamente, a tendência do ser humano é melhor projeto, deixa para mim, esse que tem mais risco, vamos dividir, né? Isso faz toda a diferença. Você saber realmente se aquele projeto, se aquele lugar é bom, se aquele preço de venda funciona, tanto para equity quanto para crédito, tá? A gente trata tudo igualzinho. Então a gente tem todo um processo aqui, toda uma esteira que desde quando o projeto entra aqui, seja para permuta, seja para CRI, a gente tem toda uma auditoria, a gente tem toda uma equipe de acompanhamento e a gente acompanha de verdade, sabe? A gente faz reuniões semanais com incorporadores para entender como é que vão vendas, para entender como vão as obras, etc. e tal. Então, assim, a gente, como eu disse no começo, a gente é um gestor fundamentalista, a gente gosta de ter nas mãos o controle. O BIM, ele é uma oportunidade dos investidores de varejo terem acesso a produtos de qualidade numa relação risco-retorno muito interessante, tá? Porque da IPCA mais 15 fazendo loteamento no interior do Piauí, com todo respeito, tá? É um risco, né? Que talvez eu pessoalmente prefiro ficar no IPCA mais 13 ou mais 12 aqui no meu quintal, na cidade de São Paulo, com o incorporador que eu conheço e com risco muito menor. Então, o que eu quero dizer, o risco, relação risco-retorno é exatamente isso. São ativos de qualidade, mas que também entregam um dividend yield bastante interessante. Tá? O que a gente precisa é ter tempo para crescer esse fundo, porque aí sim eu acho que assim, a gente vai conseguir dar grandes satisfações para os nossos investidores. E esse é o nosso foco total. Tá? A gente sabe que a gente precisa crescer o fundo rápido.
Maravilha. Mais uma vez, gostaria muitíssimo de te agradecer, Rodolfo, por você estar aqui conversando conosco a respeito do BIM11 e também trazendo as suas percepções a respeito do mercado de hedge funds, ou multi-estratégia, né? Gostaria que você deixasse as considerações finais e as mídias sociais para o pessoal conhecer mais a respeito do BIM11. Muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. É um prazer sempre conversar com você e com seus ouvintes, telespectadores, né, quem vê no YouTube. Eu quero só deixar aqui a mensagem que a gente está muito empolgado com o BIM. Ele é o vetor de crescimento principal da gestora, tá? Embora hoje ele represente um pedaço muito pequeno no nosso patrimônio sob gestão, a gente tem consciência total que é onde tem maior potencial de crescimento. Tá? A gente tem toda uma estrutura montada para que esse ecossistema seja muito eficiente, eu quero dizer, os fundos institucionalizados gerando negócio e alimentando o BIM, e a gente não perde o foco, a gente não desvia das nossas principais dos nossos principais talentos, dos nossos principais nossa expertise, e temos condição de fazer o BIM crescer muito. Eu sou muito eu sou entusiasta do potencial desse fundo, tá? Para seguir a gente tem LinkedIn, né, Bril Investimentos. Estamos no Instagram também, Bril Investimentos, e também temos um canal no YouTube. Ficamos sempre à disposição e é um prazer poder interagir com os investidores que seguem o seu canal. Maravilha, nós que agradecemos a oportunidade e o tempo de estar aqui conversando conosco a respeito e trazendo aí sempre essas perspectivas que são interessantes. E para quem não é investidor, também conhecer o fundo, saber como é que é o mercado, saber como é que, de fato, as coisas funcionam. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Rodolfo, e, pessoal, até o próximo episódio do podcast Café com Fi. Tchau, Rodolfo, muito obrigada. Tchau.